Até mesmo a água sustenta pouca vida na escuridão das cavernas de Belize. À medida que continua seu caminho em direção ao oceano, estas águas, que caíram inicialmente sobre uma das terras mais estéreis dos trópicos, estão a ponto de entrar em um dos mais ricos caminhos da água. Vida selvagem. Os rios do paraíso. À medida que a água alcança a luz e o calor, o crescimento começa a ser abundante e na fronteira entre a escuridão e a luz aparecem formas de vida pouco frequentes. Próximos à entrada da caverna, mas afastadas dos ventos, as larvas da mosca do fungo tecem uma cortina de delgados fios. Cada um desce lentamente. No final, um glóbulo pegajoso, desenhado para aprisionar insetos voadores. A larva é atraída por vibrações quando o inseto fica preso. Uma vez presa, como esta mosca da fruta, é improvável que a vítima escape. Lentamente é içada pela larva para ser comida viva. À medida que os rios surgem das cavernas de pedra calcária, a água e a luz, a densa vegetação e o calor constante combinam-se para formar a selva tropical, onde a vida é abundante e diversa, como em nenhuma outra parte da Terra. Este é um solo formado a partir de pedra calcária, e em contraste com o granito e o quartzo das montanhas de mais acima, há alimento e crescimento em abundância. Da mesma forma como nas montanhas, a vegetação mais rica encontra-se nas margens dos rios. Mas aqui não é simplesmente a presença da água o que promove o crescimento, mas sim uma combinação de água e luz, onde o rio é responsável pela existência da floresta. O maior mamífero da América Central é a anta, o tapir, e pertence à família do cavalo e do rinoceronte. O lábio superior, com uma extensão pouco comum, tem um papel importante em sua alimentação. Tem uma extraordinária capacidade para selecionar e comer as melhores partes, onde a língua e os dentes não alcançam, sem que os espinhos representem qualquer problema.
Ao longo das margens do rio, os ingazeiros maduros são importantes fornecedores de alimento. As vagens podem chegar a medir até 20 centímetros de comprimento, mais ou menos do tamanho da tartaruga que se alimenta delas. Em contraste com os riachos da montanha, as águas dos rios do vale são ricas em nutrientes e estão cheias de vida. Reúnem minerais da terra e vegetação das florestas adjacentes, mantendo uma ampla variedade de peixes. O rio atrai também os animais terrestres. Na selva, o maior dos carnívoros é a onça-pintada. A onça tem que matar para se alimentar, mas não é exatamente seletiva na escolha da presa. Ficar ferida aqui, nestas condições úmidas, poderia ser fatal, e por isso, se puder, essa fêmea vai capturar uma presa fácil. Mas a carapaça protetora de uma tartaruga adulta é demais para ela. Nas alturas, o carniceiro dominante é o urubu-rei. Pode voar muito alto e é capaz de se alimentar tanto nas montanhas como nos vales. Mas para encontrar comida através da densa floresta, desenvolveu um agudo sentido do olfato. A largura e a envergadura de suas asas fazem dele o senhor indiscutível do ar. Depois de 4 meses de seca, as chuvas voltam. A estação úmida prolonga-se durante 8 meses ao ano, de maio a janeiro, embora as chuvas mais fortes tenham lugar mais no início deste período, com um efeito dramático na paisagem e na vegetação. Em 3 dias, podem cair mais de 750 milímetros de chuva, e as torrentes arrastam ricos sedimentos para o mar.
Nas margens do rio, onde a luz penetra mais, as helicônias crescem em abundância e mantêm uma interessante e complexa relação com os beija-flores. Dentro destes tubos coloridos aparecem as flores, que costumam durar 2 ou 3 dias. O beija-flor de rabo curto, brilhantemente colorido, é tão pequeno que pode pousar nos próprios tubos. Vai em busca de néctar na base da flor e joga um papel crucial no processo da polinização. Ao mesmo tempo, os pulgões da flor utilizam o pássaro como transporte para poder mudar de residência à medida que cada flor morre. Os pulgões são transportados nas fossas nasais dos pássaros e movem-se com assombrosa velocidade ao sentir o aroma da flor. Os pulgões vivem no interior da base da flor e só medem meio milímetro aproximadamente. Alimentam-se de néctar e pólen entre os estames até que a flor começa a murchar e morre. Outro beija-flor é o de rabo branco, maior do que o de rabo curto, com a diferença de que o de rabo branco não proclama direitos territoriais. Em vez disso, cobrem distâncias consideráveis em busca de alimento ao longo das margens dos rios. Isto traz benefícios tanto para as plantas, ao aumentar a extensão da polinização, como para os pulgões, que dependem dos pássaros para seu transporte. Tudo isso significa um problema para o territorial rabo curto, que atacará tudo o que for uma ameaça para ele. Isto inclui a borboleta coruja, que é do seu tamanho. Mas apesar dos beija-flores, as borboletas corujas têm uma relação vital com a helicônia. As borboletas dormem de dia. O cortejo e acasalamento têm lugar ao anoitecer e sempre põem os ovos na parte inferior das folhas da helicônia. Este casal está acasalando. Também se alimentam ao amanhecer e ao anoitecer. As folhas da helicônia proporcionam primeiro um abrigo para os ovos da borboleta coruja e, mais tarde, comida para as lagartas emergentes. Uma vez postos, os ovos são abandonados e as futuras lagartas terão que sobreviver sozinhas. Este é um jovem maracajá mirim, um membro muito escasso da família dos gatos pintados. Caçadores noturnos, os maracajás mirins vivem principalmente de pássaros, lagartos e rãs e passam a maior parte do tempo nas árvores.
Este filhote tem umas 8 semanas e ainda depende totalmente de sua mãe para alimentar-se e ser protegido. Mas em 4 meses estará caçando para si mesmo e será totalmente independente. Enquanto isto, ainda tem muito o que aprender. As vagens do ingazeiro também atraem animais noturnos. Este é o ouriço cacheiro. É herbívoro e com uma forte preferência por este fruto, especialmente se está ligeiramente verde. O ouriço cacheiro é um roedor de movimentos muito lentos, que dependem de seus espinhos para se proteger. Numa região onde há abundante alimento e a vida é fácil, esta passa lentamente. À medida que as torrentes se acalmam depois das primeiras chuvas fortes, deixando lagoas isoladas na floresta, as pererecas se reúnem em grande número em busca de companheiros. Muitas das espécies estão adaptadas à vida nas árvores, com dedos longos e providos de ventosas para subir nas árvores. As lagartas da borboleta coruja geralmente nascem juntas, perfuram os ovos para sair e se alimentam das próprias cascas. Esta primeira comida proporciona-lhes nutrientes essenciais. Aqui, uma geração está nascendo de maneira normal, mas há muitos perigos para estas criaturas, até mesmo no estado embrionário. Estes ovos foram atacados por vespas parasitas, que atravessaram a casca depositando seus próprios ovos, para que se alimentem dos embriões das borboletas. Uns 30 diminutos parasitos podem surgir de um só ovo de borboleta. As vespas adultas são tão pequenas que são capazes de ficar presas às asas da borboleta, para depois poderem atacar os ovos, à medida que são depositados. As pererecas que encontram companheiros preparam-se agora para pôr e fecundar seus óvulos. As fêmeas carregam os machos em suas costas durante todo o acasalamento. Mas antes de pô-los, as fêmeas precisam absorver suficiente água.
É neste ponto que se encontram mais vulneráveis aos predadores. A mucura de 4 olhos, assim chamado por causa de suas manchas sobre os olhos, é atraído pelas chamadas de acasalamento das pererecas. É um marsupial omnívoro e, sendo um bom trepador de árvores e nadador, é um perigoso predador para as pererecas. Depois de haver comido, é meticuloso em sua limpeza. Mas deve ter cuidado por ser ele próprio uma presa em potencial. Deixado só, o jovem maracajá está ainda aprendendo. As lagartas da borboleta coruja alimentam-se sem parar e passam por diferentes etapas de crescimento, renovando a pele em cada uma delas. Nesta fase, sua etapa final como lagartas, podem atingir até 11 centímetros de comprimento. Logo depois que a rã fêmea deposita seus óvulos, fixa esta pegajosa massa em uma folha, onde é imediatamente fecundada pelo macho. Estas espécies de anuros arborícolas empregam esta técnica, podendo repetir o processo várias vezes em uma noite. Os óvulos são sempre depositados sobre uma lagoa, para que os girinos possam saltar diretamente dentro da água. Ao alcançar seu crescimento total, a lagarta da borboleta coruja tece sistematicamente uma rede adesiva de seda, a qual ficará segura durante o período de metamorfose. Suspenso sobre a água durante sua incubação,
Os ovos da perereca estão relativamente a salvo de ataques, mas ainda assim são vulneráveis a predadores especializados. Esta é a cobra-olho de gato. Ao completarem o seu desenvolvimento, os girinos de perereca devem penetrar na água imediatamente. Estes estão saltando diretamente da folha. Finalmente, a lagarta da borboleta coruja começa a mudar de pele e transforma-se em crisálida. A metamorfose durará cerca de 10 dias, antes que a borboleta adulta apareça, o que sempre acontece ao amanhecer. Nas lagoas temporárias da floresta, a ausência de peixes permite aos filhotes de girino ficarem relativamente a salvo de ataques. Mas correm o risco de ataques de outros predadores, e um dos mais perigosos é o percevejo gigante de água. Caça esperando imóvel, até que sua presa passe nadando ao seu alcance. Tendo capturado a presa, o percevejo injeta um potente fluido que causa primeiro uma paralisação e mais tarde dissolve os tecidos interiores. O percevejo respira através de 2 tubos situados no abdômen, mantidos fora da água. Tendo extraído o conteúdo, o que resta do girino é abandonado e o percevejo espera novamente. Ao avançar a estação seca, muitas das lagoas desaparecem completamente e o sapo cavador mexicano enterra-se na lama. Escava para trás, girando seu corpo e entrando na lama em espiral.
Ficará enterrado durante um mês ou mais, até que voltem novamente as chuvas. Na estação seca, até mesmo os grandes rios podem ficar, com o tempo, reduzidos a pobres riachos, deixando descobertas as margens de areia branca. Um dos felinos pintados mais raros e o mais caçado, a jaguatirica. A jaguatirica não está acostumada a caçar peixes, mas à medida que as margens dos rios e das lagoas secam, os peixes presos transformam-se em vida fácil para predadores pouco comuns. Mas para a jaguatirica, até mesmo os peixes presos podem ser esquivos. A estação seca traz algumas vantagens para alguns peixes. Os acarás de olhos azuis esperam até que as águas estejam mais tranquilas para pôr seus óvulos. O casal escolhe um lugar protegido, normalmente debaixo de uma pedra, e podem passar vários dias limpando e preparando, transportando areia e escombros com a boca. Tendo acabado os preparativos, ambos defendem o lugar vigorosamente.
Quando a fêmea está pronta, vira-se e deposita os óvulos em fileiras sobre a parte inferior da pedra. Depois de fazer a guarda, o macho segue-a, fecundando uma a uma todas as fileiras. A estação seca também produz a mais extravagante exposição de flores, especialmente nas margens do rio, com uma abundante provisão de néctar, do qual dependem muitos pássaros e insetos. O beija-flor do rabo comprido tem um bico excepcionalmente longo e curvado para alcançar o néctar da base das flores. Mesmo assim, é atraído até o fundo da flor, que depende desta atividade para a polinização. Mas há outras relações que não são tão harmônicas. O bico do rabo branco pequeno é curto demais para se alimentar da mesma maneira, e por isso atravessa as pétalas pela base, extraindo néctar sem entrar em contato com os estames, que contêm pólen. Isto significa que se alimenta sem fazer nenhuma contribuição à flor. Inclusive, faz isso com a flor ainda fechada. No entanto, isto proporciona um acesso inesperado ao néctar para muitos insetos. O rabo branco grande é então perseguido pelos insetos. O rabo branco pequeno inspeciona cuidadosamente os arredores antes de tomar um banho. Agora que estão protegendo seus ovos, os acarás de olhos azuis adquiriram umas visíveis raias verticais. Abanam seus ovos durante vários dias depois da fecundação para mantê-los limpos e para administrar água fresca e oxigenada. Nesta etapa, as crias ainda dependem de uma bolsa de gema para sua alimentação. Não começam a nadar livremente até que o conteúdo tenha sido completamente absorvido. Com a finalidade de encontrar um meio limpo e evitar o crescimento de algas e fungos, os pais preparam e limparam um novo lugar para trasladar as crias, logo que saiam de seus ovos. E fazem isso carregando-as dentro da boca. As raias verticais servem tanto para identificação para os alevinos, como de advertência a predadores potenciais de que estão defendendo uma ninhada.
No fim da estação seca, a anta passa a maior parte do tempo na água. Alimenta-se arrancando as plantas, e este processo remove lodo e alimento para os peixes. Depois de 4 meses, caem as chuvas e o nível dos rios volta a subir. Os filhotes dos acarás têm agora umas 5 semanas, e com a água fresca e a abundância de comida, deixam seus pais e sobrevivem sozinhos. Mas poucos deles conseguirão chegar à fase adulta. Estas águas tropicais produziram alguns caçadores noturnos que se adaptaram de uma maneira especial. A cuíca d'água é o menos comum dos gambás do Novo Mundo. É o único adaptado a uma existência semiaquática. Possui dedos particularmente longos e ágeis em suas patas dianteiras, com os quais encontra e agarra suas presas.
A noite traz consigo os morcegos pescadores, que surgem de seus esconderijos, nos buracos das árvores nas margens do rio. Alimentam-se quase que exclusivamente de peixes. Desenvolveram técnicas especializadas de pesca, dentes extremamente afilados e garras especialmente adaptadas para se moverem sobre a superfície da água. Detectam a presa emitindo gritos agudos e escutam o eco destes para localizar ondas na superfície da água, que indiquem a posição dos peixes. Depois de capturar um peixe com o pé, o morcego agarra-se com o outro pé, de cabeça para baixo, e transfere rapidamente a captura para sua boca. Os dentes e a mandíbula têm a extraordinária capacidade de suportar peixes de até 2/3 do peso do morcego, enquanto mastiga. Ocasionalmente, usa seus membros dianteiros, embora seja capaz de se alimentar sem eles, até mesmo pendurado por uma só pata. Com o novo dia, a neblina da floresta desaparece. O sol e a umidade voltam a estar presentes na atmosfera. Este é o coração do ciclo da água. À medida que deixa para trás as montanhas e os vales, os rios começam a transformar-se, e assim também transforma-se a vida animal e vegetal. As águas estão a ponto de entrar na etapa final de sua viagem, rumo ao oceano.